Olá! Como eu prometi na última aula, hoje eu trouxe aqui o Arnaldo, que é o nosso querido consultor para assuntos de língua, linguística, linguagem. Ele está sempre junto com a gente nos nossos estudos. Ele tem muita experiência como professor de ensino fundamental, ensino médio e também ensino superior. Ele trabalha com formação de professores também. E tem um mestrado em ensino de gramática, doutorado em linguística aplicada e um estágio super bacana na França num laboratório de didática, né? Mas o mais importante de tudo, o título mais lindo que ele tem é de ser o meu marido. Com certeza. Hoje ele vai trazer para a gente uma reflexão que vai ajudar muito na escrita dos relatórios, que é sobre os textos temáticos e figurativos. Vai lá. Olá pessoal, tudo bem? Um assunto que sempre me interessou bastante, um assunto que eu acho muito legal, é como os textos comunicam, como eles passam a mensagem, né, que normalmente eles passam. Então, eu vou falar um pouquinho desse assunto e trabalhar assim com duas temáticas muito interessantes. Bom, a gente sabe que todo texto ele tem uma intenção, né? Que pertence ao seu criador, ao seu escritor, né? Todo texto, então, ele é construído a partir de uma intenção e, a partir dessa intenção, os textos eles produzem um efeito de sentido, ou seja, a gente lê um texto e fica com uma ideia pairando ali na nossa cabeça a partir dessa leitura que a gente faz, né, do texto, ou seja, a gente não guarda cada parte pequenininha do texto ali na nossa lembrança, a gente vai ficar com uma ideia geral, um plano geral do texto a partir desse efeito de sentido. Então, pensando que todo texto ele tem uma intencionalidade, ele tem um propósito, um motivo, né, que o leva a comunicar alguma coisa, nós podemos pensar que todos os textos eles vão se enquadrar dentro de uma perspectiva figurativa ou temática. Ou seja, todo texto pode ser enquadrado a partir da sua figuratividade ou da sua tematicidade. O que seria isso? Os textos temáticos, como o próprio nome diz, são aqueles que estão mais focados no trabalho sobre um tema específico. E os textos figurativos, eles trabalham mais com uma perspectiva alegórica, com a possibilidade, né, de brincar com as imagens. Então, assim, o texto figurativo ele constrói mais imagens. Então, a gente pode dizer que os textos que se colocam nessa perspectiva, né, com textos temáticos, eles são textos mais informativos, enquanto os textos figurativos, eles se preocupam mais na construção de uma imagem, na elaboração de uma imagem junto ao leitor. Então podemos dizer que um texto temático, ele tem como objetivo trabalhar com um assunto mais abstrato. Então ele vai trabalhar com ideias, com perspectivas, com visão de mundo, enquanto o texto figurativo ele trabalha mais com o concreto. Por quê? Porque ele toma um objeto qualquer e associa esse objeto a uma ideia, né? Então, por exemplo, as fábulas, a fábula é um bom exemplo de texto figurativo porque numa fábula temos ali animais que falam, enfim, temos ali uma situação que vai levar um ensinamento para o leitor. Ok? Bom, do texto do tipo fábula, a gente guarda apenas aquele ensinamento, né? Ou seja, os animais assumem características humanas, se enredam em situações que são situações humanas e fica o efeito de sentido, depois da leitura, de um ensinamento que foi dado, algo que foi transmitido para o leitor como uma moral, algo assim. Então, é um texto figurativo porque ele trabalha sob uma perspectiva da realidade, ou seja, ele é indiretamente relacionado à realidade, né? Enquanto o texto temático, ele é um texto que vai mais direto ao ponto, ele é mais objetivo. O texto temático está mais preocupado com a informação, com a informatividade. Então, podemos dizer que os textos temáticos são aqueles textos que falam da realidade, de modo objetivo e direto. E os textos figurativos são aqueles que representam a realidade a partir de uma perspectiva própria
escritor, enfim, do enunciador, daquele que está ali produzindo o texto, não é? Bom, os textos eles podem ser predominantemente temáticos, ou seja, falar dessa realidade de modo objetivo, ou eles podem ser predominantemente figurativos, ou seja, falar da realidade a partir de uma perspectiva alegórica, usando figuras de linguagem, usando construções criativas, poéticas, tá? Mas nós podemos também ter textos que são predominantemente temáticos, que buscam a figuratividade como um efeito dentro do texto, né? Então, a figuratividade ela pode aparecer dentro do texto como um efeito expressivo para transmitir uma certa perspectiva pessoal, subjetiva desse escritor, né, para o seu leitor. Isso faz com que a construção temática fique muito mais ampla, né? Faz com que ela se construa de uma forma muito mais ampla em relação ao assunto tratado. Quando a gente utiliza a figuratividade dentro de textos temáticos, nós estamos buscando um efeito expressivo, e isso não faz com que o texto deixe de ser temático, ou seja, deixe de ter um foco na informatividade, na construção do contexto. Faz apenas com que ele tenha assim, alguns elementos de subjetividade, ou seja, uma visão própria do autor, a respeito do assunto tratado, tornando-o mais amplo e mais assim, bem ilustrado. Portanto, a figuratividade, se utilizada com eficiência e com parcimônia, ela pode ser um recurso muito expressivo em qualquer forma de texto que vai tratar de assuntos mais reais, mais pautados assim no concreto. Bom, é isso, né? E na próxima aula a Paulinha vai falar um pouco mais da aplicação da construção temática e figurativa nos relatórios e ilustrar um pouquinho mais a partir de outros tipos de texto.